Dia 31 de março de 1964, o movimento militar mudou os acontecimentos no país depois de quase 20 anos de exercício pleno da democracia. E participantes de um seminário na UFRJ sobre a ditadura militar relembram a época em que a imprensa teve que resistir à censura. No encontro, eles destacaram que a falta de acesso de muitos brasileiros à informação ainda é um dos grandes problemas do país. No segundo dia do seminário 64+40, Golpe e Campos de Resistência, promovido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no campus da Praia Vermelha, o papel da imprensa nas décadas de 60 e 70 foi tema de um dos principais debates. Um dos palestrantes, o jornalista Domingos Meirelles, atual apresentador da Rede Globo, relembrou os mecanismos que ele e seus colegas precisaram utilizar na tentativa de burlar a censura. Meirelles, que na época atuou como repórter de diversos jornais impressos, ressaltou que era normal em muitas redações a presença diária de militares e que os jornalistas eram obrigados a usar a criatividade para informar os leitores sobre o que estava ocorrendo no país. O Estadão começa a substituir as matérias censuradas por trechos dos Lusíadas e o Jornal da Tarde começa a publicar receitas de bolo, receitas de salgadinhos, né? O que foi um grande sucesso, porque o público, num primeiro momento, ele acha que o jornal está empenhado, talvez, em divulgar a obra do Camões, né? E no caso do Jornal da Tarde seria, de repente, o jornal resolveu promover os chamados prazeres da mesa. E aí eles resolveram, então, misturar as receitas. Depois de contar muitas histórias vividas nos anos de chumbo, Domingos Meirelles afirmou que mesmo em situações adversas, o jornalista deve encontrar meios de exercer sua profissão. Outro participante do seminário da UFRJ foi Milton Coelho da Graça. Jornalista desde 1959, ele foi editor do jornal O Globo, escreveu para jornais durante a ditadura e inclusive foi preso 5 vezes em 4 estados brasileiros diferentes por causa de seus textos. Milton Coelho da Graça destacou que o profissional da notícia tinha 3 alternativas há 40 anos. Eu tinha de tomar uma de 3 decisões. Ou eu me exilava, alguns companheiros do partido me ofereceram isso, eu era ligado ao Partido Comunista Brasileiro, ou eu resolvi ir para a luta armada, ou ficava no meu trabalho de imprensa. Eu decidi ficar. Milton Coelho da Graça acredita que nos dias de hoje, com a existência da internet, é muito difícil haver a censura que foi feita nos governos militares. No entanto, o jornalista disse que a miséria e a exclusão social são a censura do mundo contemporâneo e que mesmo com o avanço da tecnologia, a maior parte da população do Brasil ainda é desinformada. O seminário sobre a ditadura no UFRJ será realizado até sexta-feira. Do Rio de Janeiro, Jaqueline Sobral. Nós tivemos a oportunidade de, infelizmente, também passar por situações ligadas à censura naquele período do governo militar. Era comum chegarmos às redações e encontrarmos já os comunicados que tinham, em sua maioria, o seguinte texto, abre aspas, é proibida a divulgação de notícias, informações e comentários sobre tal notícia, fecha aspas. Era assim que era difícil também, sem dúvida, o exercício da profissão de jornalista naquele período. Felizmente, a censura já acabou. Ainda sobre esse assunto, o golpe de 64, o comandante do Exército, o general Francisco Roberto Albuquerque, encaminhou a todas as unidades militares do país a ordem do dia relativa a esse 31 de março. No texto, o comandante dirige-se ao jovem soldado do Exército. O general afirma que o soldado deve enxergar essa data como uma página da história e livre de ressentimentos. O texto diz o seguinte: veja o 31 de março como uma página de nossa história, com o coração livre de ressentimentos. Homenageie esse fantástico povo brasileiro, exemplo de gente pacificadora que conquistou a convivência harmônica e busca otimista o bem comum. Gente que também anseia por mudanças obtidas com segurança e apoiadas no respeito ao próximo, afirma a ordem do dia. Em outro trecho, o comandante Francisco Albuquerque recomenda aos soldados que considerem viver em uma sociedade cujos filhos não estão divididos pelas paixões ideológicas e não estão expostos a inquietações do passado. A ordem do dia do Exército afirma ainda que o Brasil chegou a uma república independente e livre e que está no caminho democrático.
notícias sobre o golpe de 64. Você acompanha agora as informações de Walter Sena. Apesar da brutalidade do regime militar, o legado histórico do golpe de 64 é positivo no campo do desenvolvimento estratégico e tecnológico do Brasil. A análise é do Coronel Geraldo Cavanhari, pesquisador do Núcleo de Estudos Estratégicos da Universidade Estadual de Campinas. Quando os militares tomaram o poder há exatamente 4 décadas, Cavanhari era um jovem capitão do Exército e servia no quartel-general da 5ª Região, em Curitiba, no Paraná. O especialista da Unicamp lembra que o golpe não foi uma aventura de uma minoria, mas a decisão de uma maioria significativa com o apoio de vários segmentos da sociedade que estavam insatisfeitos com o governo do então presidente João Goulart. Para o coronel Cavanhari, embora se condene a truculência cometida pelo arbítrio autoritário da época, o pós-64 inaugurou um processo bem-sucedido de planejamento estratégico no Estado brasileiro. De certo modo, ele foi bem-sucedido nesse esforço. Nós éramos a 48ª economia mundial e quando terminou o governo militar, nós éramos a 8ª economia mundial. Então, quer dizer, houve um avanço significativo. Segundo o estrategista da Unicamp, o grande erro cometido pelo regime militar foi ter abandonado o projeto político nacional, alimentando o discurso Brasil potência. Seria restituir o país à democracia logo de imediato após o golpe. Isso eles não fizeram. Impediram que se formassem novas lideranças e que os partidos funcionassem efetivamente num regime democrático. Isso foi o grave erro e o maior, eu diria, que imperdoável por parte dos governos militares. O professor do Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp afasta qualquer possibilidade de regressão autoritária no país. Para Geraldo Cavanhari, o risco não existe nem como possibilidade teórica, porque a democracia brasileira já está consolidada. De Campinas, Walter Sena. Cineastas debatem transformações na cultura brasileira após o golpe militar de 64. Eles admitem que, apesar dos prejuízos à produção artística nacional, a ditadura também contribuiu para fortalecer a indústria cinematográfica do país.